Oi! Eu tô aqui! Oi! Você gosta da Malala? Olá, eu sou a Bárbara do blog Prosa Literária e hoje a nossa prosa é sobre o livro Eu Sou Malala. Antes de começar a falar do livro em si, eu vou explicar uma coisinha pra vocês. Nós do blog vamos tentar contextualizar os vídeos que a gente fizer, de forma que o local que a gente esteja, de alguma forma, se relacione com o livro que a gente vai falar, ou com a conversa que a gente vai ter, enfim. Hoje eu tô aqui no quintal da minha casa e mais pra frente, mais pro final do vídeo, vocês vão entender o que isso tem a ver com Eu Sou Malala. A Malala é uma menina paquistanesa que ela ficou conhecida mundialmente por dois motivos. Um porque ela foi baleada pelo Talibã na cabeça quando ela tinha 15 anos, enquanto ela voltava da escola. Mas não é assim que ela quer ser conhecida. Ela quer ser conhecida como a menina que lutou pelo direito da educação para as meninas. Porque no país dela, por um tempo ela pôde ir à escola sem problemas, mas teve uma época em que o Talibã proibiu que ela e as meninas fossem à escola. E a Malala, ela lutou contra isso. Ela teve sempre uma voz ativa dizendo que isso não fazia sentido e que ela ia à escola sim. Até que chegou um ponto em que ela foi baleada. Depois disso ela não se calou, ela continuou falando sobre seus objetivos e o porquê ela não acha lógico que meninas sejam proibidas de estudar. E essa luta da Malala, ela gera frutos, não só esse livro, mas como também a Malala, ela ganhou o Prêmio Nobel em 2014, o Prêmio Nobel da Paz. Ou dividiu o prêmio com outra pessoa, com um indiano, que também lutou por crianças. E ela tem um fundo que chama Fundo Malala. Ela usa esse fundo para que meninas não se calem perante as injustiças e que tenham iniciativas locais para que os lugares possam ser desenvolvidos. E nesse livro ela vem contar um pouquinho pra gente como foi que essas coisas surgiram e quem é a Malala realmente. A Malala diz que o objetivo do livro foi falar em nome de todas as meninas que de alguma forma foram silenciadas no mundo todo para que as suas vozes fossem ouvidas, principalmente as meninas que têm essa luta pela educação, de que de alguma forma foram privadas de estudar. O livro é dividido em 5 partes. Então, primeiro ela conta de como era a vida dela no Vale antes do Talibã. Em momento algum ela maldisse o Islã, em momento algum ela maldisse o lugar em que ela viveu, sabe? Nunca. Ela ama o lugar em que ela nasceu. Ela até conta que quando ela via as coisas que aconteciam no Afeganistão, ela era muito grata por morar no vale em que ela morava. E nessa primeira parte eles contextualizam. Eu achei muito legal o fato de que o livro ele não foi escrito pela Malala em si, ele foi escrito por essa jornalista, Christina Lamb. Ela não é paquistanesa e a Malala até agradece ela no final do livro porque ela fala que ela vê o quanto é difícil uma pessoa que não viveu o que ela viveu dar tanto valor ao Paquistão do jeito que essa jornalista dá. E assim, o livro parece que foi a Malala mesmo escrevendo ali à mão, sabe? Porque é muito bem contextualizado. Mas a Malala ela trouxe uma outra visão de que, claro, existem muitas dificuldades lá, mas que pessoas sujaram o nome do Islã de tal forma que o Islã ficou conhecido pelas atrocidades e não pelo amor que ele deveria pregar. É isso que a Malala diz. Enfim, eu não vou aqui ficar discutindo o Islã, né? E aí ela vai contando como foi a infância dela, como foi crescer onde ela cresceu, as amizades que ela tinha, o dia a dia na escola. Então ela fala um pouco dessa vida dela no vale em que ela vivia antes do Talibã chegar. Na parte 2, que se chama O Vale da Morte, ela começa a falar das dificuldades que surgiram no vale depois da chegada do Talibã e de como foi que esse vale foi conquistado pelo Talibã. Porque eles não chegaram com armas e falaram se rendam a nós. Eles conquistaram o povo com palavras e para depois chegarem e apontarem as armas.
e ela descreve isso de uma forma muito clara, muito fácil de entender. O livro, assim, dá pra você pegar bastante coisas da cultura e ver como que, mais do lado de dentro do Paquistão, como que foi essa tomada. Não, acho que não dá pra generalizar pro Paquistão inteiro, mas lá onde ela mora foi assim. Depois, na parte 3, ela conta como é que foi o momento em que ela foi baleada. Se chama Três Meninas e Três Balas. Ela começa no início do livro, ela já conta um pouquinho do dia em que ela foi baleada, só que você fica meio perdido nessa parte. Não perdido, assim, dá pra entender bem o que ela tá falando, mas você ainda não tem a bagagem paquistanesa, vamos dizer assim, necessária pra entender o contexto. E aí depois, nessa parte, ela volta e com tudo que você já leu, você entende muito bem o que foi que aconteceu. A parte 4 se chama Entre a Vida e a Morte. A Malala, ela fala sobre o tempo em que ela ficou entre a vida e a morte e como foi o processo de poder sair do Paquistão. Porque quando a Malala foi baleada, o mundo parou. Não o mundo parou, o mundo continuou, né? Mas o mundo olhou pra lá. Eles não sabiam que a Malala tinha toda essa visibilidade. Ela foi atendida por um médico militar, lá no Paquistão mesmo, e a Inglaterra se prontificou a acolhê-la para que ela pudesse ser tratada pelos médicos que lá no Paquistão tiveram contato com a situação dela e conseguiram cuidar dela. Então ela teve grandes oportunidades para sobreviver. Na parte 5, a Malala fala sobre esse milagre que aconteceu com ela, dela ter a vida de novo e dessa segunda vida e como ela estava vivendo. Então, porque aí depois a família toda foi morar na Inglaterra e eles tiveram que ir a outra escola. Eles tiveram um choque cultural muito grande. Ela e a mãe dela, principalmente, ficaram muito assustadas ao verem a liberdade em que as mulheres na Inglaterra tinham. Elas não só andavam sozinhas, como elas mostravam muito corpo e foi um choque cultural muito grande. O livro não fala em momento algum sobre o prêmio Nobel que ela ganhou. O livro foi escrito em 2013. Ai, gente. E ela ainda não tinha ganhado esse prêmio tão famoso. E aí por isso o livro não fala disso. Isso foi uma coisa que eu achei que ele ia falar, porque eu não tinha me ligado das datas. Mas ok. Isso acho que é ok, né? Porque você pode entrar no Google e pesquisar sobre isso. Pra Malala falar quem é Malala, ela precisou contar quem foi... Acho que é Ziauddin. Assim, o nome da Malala é muito mais fácil de aportuguesar. Enfim, eu vou chamar ele de pai da Malala. Então ela precisou contar um pouquinho da história dele, quem foi ele, quais eram os objetivos e como ele era um homem diferente da maioria dos homens daquela sociedade. Porque se não fosse... eu acho que se não fosse o incentivo e o espelho mesmo que a Malala via no pai dela, uma pessoa que ela podia seguir os passos, eu não sei se teria despertado a Malala que ela é. A mãe dela também, que apesar de analfabeta, é uma pessoa muito esperta, uma pessoa muito inteligente, e ela também tem muita admiração pela mãe. Mas principalmente pelo pai. Ele era o dono da escola em que a Malala estudava. Então a Malala tem toda essa luta pela educação, mas ela foi privilegiada porque ela cresceu dentro de uma escola. Tem uma parte em que a Malala fala que ela sabe que qualquer menina da sala dela poderia estar no lugar dela. Poderia falar aquilo que ela estava falando, porque elas tinham tanta capacidade quanto ela. A Malala teve sorte, ela não foi brecada em momento algum. Isso foi uma coisa que me chamou muita atenção no livro. E é dessa maneira que eu queria contextualizar o local em que eu tô. Além desse livro, eu parei para pensar na minha situação familiar e parei para agradecer também, porque eu acho que todos os meus objetivos que eu já alcancei até hoje, todos os meus sonhos, todas as minhas decisões até hoje, eu tive apoio da minha família e eu sou muito grata a isso. E eu acho que esse quintal e tudo que meu pai já deixou eu sonhar aqui, todos os bichos que eu já tive, que ele cuidou, eu acho que isso influenciou muito para que eu escolhesse a profissão que eu quero seguir e para que eu seja a pessoa que eu sou, assim. Esse quintal é palco das minhas aventuras de infância, das minhas aventuras
de criança, então aqui eu já fiz de tudo, aqui eu já sonhei, eu já li, fantasiei. Eu vejo que essa sorte que a Malala teve de nascer em uma família que apoia, eu também tive. Então por isso que eu escolhi esse lugar, que ele simboliza, ele é muito simbólico pra mim. Mas o livro é muito legal, sério, é muito legal, eu gostei muito. Me fez querer ser uma pessoa melhor, eu acho que eu posso dizer isso. Eu gosto muito de livros que fazem isso. Bom, gente, é isso. Eu acho que tem uma frase que resume o livro, a minha opinião a respeito do livro, que vou proteger sua liberdade, Malala, pode continuar sonhando. Essa frase foi dita pra Malala pelo pai dela, e eu acho que Malala é Malala por conta desse apoio. Foi a minha maior impressão do livro. E acho que isso é muito importante, valorizo muito isso. É isso aí. Se vocês gostaram do vídeo, se vocês gostaram do que eu disse, curte aí, compartilha com seus amigos e ajuda a gente a fazer essa prosa chegar para mais pessoas, porque a gente quer que seja uma coisa bem legal. E deem a devolutiva, então falem com a gente, comentem e respondam o que vocês pensam a respeito do que a gente tá fazendo, do que a gente tá falando, para que seja mesmo uma conversa, né? Precisa que o assunto vá e volte. Desculpa pela iluminação, que entrou aqui, dominou tudo e, enfim, a gente vai aos pouquinhos aprendendo e melhorando. E é isso daí. Obrigada por assistir. Um beijo e até mais.